Olá, alunos, como vocês estão? Espero que bem. Hoje o nosso bate-papo, a nossa aula interativa, a nossa conversa vai ser sobre a inervação das estruturas faciais e bucais. Vamos falar um pouquinho sobre os pares cranianos, que são 12 no total, e no vídeo seguinte eu vou falar um pouco mais sobre o nervo que nós vamos ter mais atenção, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Como eu já falei, são 12 pares cranianos, os nervos que fazem toda essa inervação, tá? Então nós temos o primeiro par craniano, ele é o nervo olfatório, o segundo é o nervo óptico, o terceiro é o nervo oculomotor, o quarto, nervo troclear, o quinto, nervo trigêmeo, muita atenção a esse nervo, o sexto, nervo abducente, o sétimo, nervo facial, muita atenção a esse nervo facial também, o oitavo, nervo vestíbulo troclear, o nono, nervo glossofaríngeo, o décimo, nervo vago, o 11º, nervo acessório, e o 12º, nervo hipoglosso. Todos esses nervos, gente, eles têm origem no encéfalo, tá? E eles vão inervar ou vão atingir alguma dessas regiões que está aí na figura de vocês. Eu vou falar alguns comentários sobre cada um deles e vocês podem ir anotando as partes mais importantes, tá bom? Vamos falando com calma, um a um, para que vocês possam entender e terem uma noção melhor de onde eles abrangem cada área desses nervos. Então vamos lá. A primeira questão que eu queria que vocês entendessem é que esses nervos, eles podem ser motores, sensitivos ou motores e sensitivos, que são chamados de nervos mistos, tá? Então vamos lá. Os nervos chamados nervos motores ou os nervos eferentes, que são os nervos do terceiro par craniano, o quarto par craniano, o sexto par craniano, o 11º e o 12º. Repetindo, os nervos motores ou eferentes são o nervo 3, que é o nervo oculomotor, o nervo 4, que é o nervo troclear, o nervo 6, que é o nervo abducente, o nervo 11, que é o nervo acessório, e o nervo 12, que é o nervo hipoglosso. Esses são os nervos motores, exclusivamente motores. Temos os nervos exclusivamente sensitivos ou aferentes, que é o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório, o segundo, que é o nervo óptico, e o oitavo, que é o nervo vestíbulo-troclear. Esses são os nervos sensitivos, totalmente sensitivos ou aferentes. E agora nós temos os nervos mistos, que eles têm tanto uma porção motora e também uma porção sensitiva. Quais são eles? É o quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, o sexto, que é o nervo abducente, o sexto é o nervo abducente, o nono, que é o nervo glossofaríngeo, e o 10º, que é o nervo hipoglosso. O 10º, que é o nervo vago. Repetindo, gente, vamos lá. O quinto é o nervo trigêmeo, o sétimo é o nervo facial, o nono é o nervo glossofaríngeo e o 10º é o nervo vago, tá? Então esses quatro são de inervação de origem mista, certo? Então eles têm tanto a porção motora quanto a porção sensitiva, tá? Como eu já falei para vocês, todos eles têm origem no encéfalo e vamos falar alguns comentários de cada um deles. O primeiro nervo craniano é o nervo olfatório. Ele é totalmente sensitivo, ele é responsável pelo olfato e as terminações nervosas, elas se encontram no teto da cavidade nasal. Essas seriam as partes mais importantes do nosso nervo olfatório, o primeiro par craniano. Ele é sensitivo, responsável pelo olfato, e as terminações olfatórias estão no teto da cavidade nasal. Tá? O segundo nervo craniano, qual seria? O segundo nervo craniano, ele é o nervo óptico. Ele também é sensitivo, ele é responsável pela visão
e possui nos nossos olhos nós possuímos o que? A retina. E essa retina ela é responsável pela captação de luz. Essa captação de luz chega nas terminações nervosas através dos cones e bastonetes, que vão fazer com que nós possamos olhar, ou seja, ver através desse nervo sensitivo, tá? Através do nervo óptico. Temos o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor. Gente, esse nervo oculomotor, ele é responsável pelos movimentos dos olhos. Então, assim, muita atenção. Tanto o nervo 3, que é o nervo oculomotor, o nervo 4, que é o nervo troclear, e o nervo 6, que é o nervo abducente, vocês vão fazer uma seta aí e colocar assim, nervos motores, que eles são exclusivamente motores, e são responsáveis pelos movimentos dos olhos. Nós não vamos nos atentar muito especificando a característica de cada um, mas a título de conhecimento vocês podem se aprofundar mais neles, tá? Temos o nervo trigêmeo, que é o nervo misto. Esse daí nós vamos falar muito dele. Eu vou mandar muitas informações no outro vídeo, mas a título de curiosidade, ele é um nervo misto, como já foi falado, né? Ele tem uma porção, então, tanto motora quanto sensitiva. Ele se divide em 3 ramos, gente. Ele se divide no ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, tá? A parte motora do nervo trigêmeo, ela é responsável pelos músculos da mastigação. E aí, vamos lá, os músculos da mastigação, vocês sabem qual é? Depois vocês vão colocar lá no Google Sala de Aula para mim, certo? Então, o nervo trigêmeo, ele é responsável pelos músculos da mastigação, a sua parte motora, e a sua parte sensitiva, que é responsável geralmente pelos dentes, a região oral, parte de língua, lábio. Nós vamos falar mais dele no outro vídeo. Em seguida, nós temos o nervo facial, que é o 7º par craniano. Também é misto, então ele tem a parte sensitiva, que é responsável pelo paladar dos 2/3 anterior da língua. Isso é bem interessante você gravar 2/3 anterior, tá, gente? Por quê? Porque o terço posterior, ele é responsável por outro par craniano, tá? Então, voltando, o nervo facial, ele tem característica sensitiva e motora, sendo que a sua parte sensitiva é responsável pelo paladar dos 2/3 anterior da língua. E a parte motora é responsável pelos músculos da mímica, os músculos da expressão facial, certo? Em seguida, nós temos o nervo vestíbulo-coclear, ele também é exclusivamente sensitivo, e nós temos 2 ramos. Temos o ramo vestibular, que é referente ao equilíbrio do nosso corpo, e temos o ramo coclear, que é referente à audição, certo? Então temos o ramo vestibular, que é referente ao equilíbrio, e o ramo coclear, que é referente à audição. Temos também o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele é um nervo misto. Muita atenção a esse nervo também. Ele possui a sua parte sensitiva é responsável pelo terço posterior da língua. Lembra o que eu falei? Então vamos lá. O nervo glossofaríngeo, ele tem a sua parte sensitiva responsável pelo terço posterior da língua. E o nervo facial, ele é responsável pelos 2/3 anterior da língua. Muita atenção nessa informação, tá? A parte motora do nervo glossofaríngeo é responsável pelo músculo da faringe, que é responsável pela deglutição, tá bom, gente? Em seguida temos o nervo vago. O nervo vago também ele é um nervo misto. Ele tem uma parte motora e parte sensitiva, tá? A sua parte motora, ele inerva os músculos, ele inerva as partes viscerais, responsáveis pelo coração, intestino, estômago, também os músculos da faringe e laringe, tá? Então ele também é responsável pela deglutição e pela fonação. Tudo bem até aí? Temos também o nervo acessório. O nervo acessório, ele é responsável pelo músculo trapézio e pelo músculo esternocleidomastoideo, tá? Então, o músculo trapézio na região de ombros e o músculo esternocleidomastoideo na região de pescoço, movimentos do ombro e pescoço, nervo acessório, tá, gente? Motor. Temos o nervo hipoglosso,
que ele também é característica dele motor, que ele é responsável pelos músculos extrínsecos da língua, movimentação da língua. Temos também a parte muscular da deglutição, que é responsável pelos músculos da faringe, e os músculos da laringe, que é responsável pela fonação, certo? Então esses foram os 12 pares cranianos que nós estudamos nessa aula. Espero que vocês tenham anotado. Se não, podem fazer os apontamentos de vocês. Caso tenha dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Tchau, até a próxima aula.